por que meu bebê não gosta de dormir? Você já parou para se perguntar o porquê disso? Muitas mamães chegam em atendimento e me perguntam: Estela, meu filho não gosta de dormir, eu não sei o que acontece. O bebê da vizinha dorme, o bebê da minha prima dorme, o bebê da minha irmã dorme, o meu não dorme. E o que acontece? Eu pergunto qual é a queixa de sono da criança, o que está acontecendo? E a mãe fala assim: meu filho não gosta de dormir, simplesmente isso, né? Então eu pergunto, mas o que está sendo feito entre a atividade anterior e o sono noturno? Como está acontecendo essa transição? Uma comparação bem interessante é comparar um carro com o bebê. Um carro, se está numa velocidade alta, precisa frear bruscamente, o que vai acontecer? Ele vai capotar, ele vai derrapar, algo muito ruim vai acontecer. Por isso, o carro precisa ir desacelerando até que pare completamente. O mesmo acontece com o bebê. Seja lá qual for a atividade que ele estiver fazendo, ele precisa desacelerar até o adormecer. Pode ser uma brincadeira, pode ser um passeio ao ar livre, não importa. Seja qual for a idade do bebê, essa transição precisa ser feita de modo que relaxe o bebê, que desacelere. Por quê? Porque o brincar sempre vai ser mais gostoso. Pense bem, você está brincando lá no tapetinho da sala, sua mãe pega e fala: é hora de dormir, dorme. É lógico que você não vai querer dormir, porque não houve um preparo, não houve uma estimulação, não houve uma higiene do sono para que isso acontecesse de forma natural e relaxante. O ritual de soneca serve para isso, serve para desacelerar. Esse é o passo número 1 que eu sempre recomendo. Inserir rituais de sono noturno, rituais de soneca e também o ritual de bom dia. Por quê? Esse é o momento que você avisa ao bebê que está acontecendo uma transição de atividades, uma desaceleração está acontecendo e o sono está se aproximando. Então você pode pegar o bebê está brincando lá na sala, no tapetinho. Você pode pegar do tapetinho e já ir narrando para o bebê tudo o que vai acontecer. Olha, filha, agora nós vamos trocar a fraldinha, mamar e dormir. O ritual de soneca é algo simples, é algo de 5, 10 minutinhos. Não existe regra, não precisa ser nada engessado. O importante é que tenha sempre a mesma atividade. Por quê? Porque além do ritual, qualquer ritual, ser uma transição e causa um relaxamento do bebê, ele também causa previsibilidade. Para dormir, o bebê precisa se sentir seguro. E previsibilidade traz segurança para o bebê. Então, esse é das funções do ritual. São 2 funções. A primeira, abaixar o nível de energia do bebê. E a segunda, previsibilidade, porque todo dia você vai fazer aquilo. Bebês aprendem por repetição, consistência. Logo, ele vai saber que depois daquela atividade, seja trocar uma fralda, colocar um pijaminha, o suor, ele vai dormir, tá? O ritual de sono noturno é algo que pode ser não, geralmente é mais demorado, porque inclui o banho, inclui um ritual de autoconexão, pode incluir uma massagem, não importa, contanto que funcione para a família, funcione para o bebê e seja relaxante. Essa é a principal função dos rituais. O ritual de bom dia é aquele que vai ser mais diferente, porque ele mostra que tem a transição, mas vai ser entre o dormir e outra atividade.
você vai mostrar com alegria que o dia começou, que o dia é mais animado, diferente da noite, que as pessoas estão mais quietinhas, as vozes já são mais baixas, as luzes mais baixas, que é uma preparação para o corpo dormir. O dia, não. O dia você quer mostrar que é animado, que é gostoso, que nós vamos brincar, tomar café da manhã dependendo da idade, certo? Então essa é a minha primeira dica. Os rituais, seja de sono, de soneca e de bom dia. Informação muito importante. Dentro do ritual de sono noturno, eu sempre indico o honrar a noite. Mas, Estel, o que é isso, honrar a noite? É preparar o corpo para o adormecer. É preparar o ambiente, é gostar da noite. Chega à noite, muitas crianças entram em pânico, em desespero. Ela já foi muito estimulada durante o dia. Por isso, é importante olhar a estrelinha, olhar a lua, contar uma historinha sobre a noite, que fulaninho gosta de dormir, que o carrinho foi dormir, que o passarinho foi dormir, para amanhã brincar mais, por exemplo. Isso é o honrar a noite, é gostar da noite, preparar a criança para isso. E mostrar, informar que isso é algo bom, é algo natural que todos fazem, tá? Agora vamos para o passo número 2. Para o bebê aceitar melhor o adormecer, as sonecas. O passo número 2 é a janela de sono ideal para a idade do teu filho. Isso inclui não só a tabela que a gente acha de monte na internet, mas também observar os sinais de sono da criança, certo? Quais são os sinais de sono? Depende, podem ser muitos. Cada criança é única, cada criança tem suas particularidades, mas geralmente são coçar os olhos, a orelha, alguns puxam a orelha, puxam o cabelo, aqui em cima das sobrancelhas ficam avermelhadas, bocejar, olhar mais perdido, assim, tá brincando, de repente para e fica olhando pro nada. Todos esses podem ser sinais. Teve um pai que falou uma vez pra mim que um dos sinais de sono do filho dele era coçar os pés, esfregar os pés no chão, assim, tá sentadinho e fica esfregando o pé de um lado pro outro. Tá vendo? Cada criança é única. Então, a gente tem que juntar isso. Ter a tabela de sono como referência e observar os sinais de sono da criança, tá? Porque uma criança que está exausta, uma criança que ou não está com sono suficiente, ela não vai mesmo querer dormir, tá? O que acontece quando a criança está exausta? Pensem numa bexiguinha, como a pressão de sono da criança ou a janela de sono da criança. Quando ela acorda, essa bexiguinha vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Se não oferecer sono para essa criança, essa bexiga estoura. E quando isso acontece, há um aumento muito grande do nível de cortisol na corrente sanguínea da criança. Isso vai deixar a criança mais agitada, até confunde a gente, né? De repente a criança estava sonolenta, do nada ela levanta, parece que tomou uma caneca enorme de café. A criança levanta e vai brincar. Na verdade, é quando já passou do tempo da criança dormir. Então deu essa explosão, aumenta o nível de cortisol e realmente o cortisol tem o mesmo efeito da cafeína no nosso corpo ou do energético. Quando a gente toma muito café, a gente fica mais ativo, alerta, bem ligado, é a mesma coisa que acontece com eles. O problema, gente, é que uma criança que tá com o cortisol alto, ela briga mais com o sono. É aí que começam as lutas, chega no quarto já segura no batente, não quer entrar de jeito nenhum. A criança, então, ela não aprofunda no sono. Aquele sono superficial, um sono leve, fragmentado, por muitos despertares. E é aquela criança que pode até mesmo madrugar, acordar antes das 6, tá? Então, essa é a pressão de sono, gente. É o exemplo da bexiguinha. A criança acorda, a bexiguinha está vazia, murcha. Ela, conforme vai passando as horas do dia, vai tendo as suas atividades, essa bexiguinha vai enchendo, 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 enchendo.
Eu ofereço sono para a criança, essa pressão esvazia, a bexiguinha murcha. Se eu não ofereço, pum, estoura. E é onde vai elevar o nível de cortisol e ela vai ter todos esses comportamentos que a gente já falou. E também, se eu oferecer o sono antes, se essa bexiguinha não estiver cheia o suficiente, a criança não vai dormir, né? É aquele caso de quando a gente leva a criança para dormir, porque aparentemente ela bocejou, eu achei que estivesse com sono. Só que ela não dorme. Passa 10, 20, 30 minutos, 1 hora, a mãe já cansou, né? Já perdeu a paciência e a criança não dormiu. Então, o que eu recomendo? Não tente mais do que 30, 40 minutinhos, tá? Se você viu que a criança não dormiu de jeito nenhum, saia do quarto e depois de um tempo volta e tenta de novo. Porque senão a criança vai perder a paciência, vai associar que o sono é algo ruim, né? Porque a mãe dela tirou ela lá da brincadeira, ficou no quarto e a criança não dormiu de jeito nenhum. Certo? Mesma coisa acontece quando a criança tá exausta demais. Tá vendo que não dá certo? Nenhum nem outro. A gente tem que encontrar o meio termo, que é a janela ideal, a janela correta. Outra coisa, sobre o tempo de dormir. Ah, Estela, até 30 minutos, 40 minutos, ok, esperar, ok. Mas minha criança não, minha criança ela desmaia. Gente, se eu falar pra você que a criança que desmaia não é algo bom também. Não é um bom sinal. Sabe por quê? Porque é aquela criança que está muito cansada. É o caso número 1 que a gente falou. O caso que a bexiguinha encheu, estourou. Tá? Ou ela vai fazer muita birra pra dormir, birra entre aspas, tá, gente? Tudo isso é consequência de não oferecer o sono no momento certo. Ou ela vai simplesmente apagar. Mas também vai colher os mesmos frutos. Vai ter os mesmos efeitos. Vai picar à noite ou vai despertar muito cedo. Ou ainda, no pior dos casos, eu acho, é aquela criança que acorda no meio da noite e não quer voltar a dormir de jeito nenhum. Aquela criança que acorda 2, 3 horas da manhã e acha que já é dia, que começou o dia, tá? Então, tá aí a necessidade de encontrar um meio termo. Ah, Estela, mas eu ouvi dizer que meu bebê de 9 meses tem que ficar 3 horas acordado. Porém, o meu fica 5, fica 6, ele fica bem, que é uma beleza, mas desperta a noite inteira. Gente, será que ele fica realmente bem? Por que ele tá despertando? Tá vendo? É o efeito do cortisol agindo, tá? Pensem bem vocês, eu que adoro café, sou viciada em café. Quando eu tomo muito café, chega umas 2 horas, às vezes eu perco sono, não é? É a mesma coisa do bebê, com alto nível de cortisol na corrente sanguínea. E é isso que a gente não quer. Outra coisa que é fatal para a criança odiar dormir: a insegurança. Número 3, anotem aí. Então, recapitulando. Se você assistiu o vídeo até aqui, continue até o final, porque são 5 itens que eu vou falar que podem estar desregulado e o seu bebê e fazendo com que o seu bebê não durma, não goste de dormir. O primeiro, que é o ritual de sono, são os rituais de sono, aliás. O segundo é o desajuste da janela de sono, da pressão homeostática. E o terceiro agora é a segurança. Mas o que pode ser essa segurança? Insegurança, no caso, né? Bebês que passam por salto de desenvolvimento, regressão de sono, ansiedade da separação, ou aconteceu alguma mudança na vida dessa criança, começou ir na creche, começou uma nova babá, a mãe voltou ao trabalho, ela fica extremamente insegura.
Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Saltos de desenvolvimento são períodos que a criança passa até os 17 meses aproximadamente, são 10 saltos. E cada salto de desenvolvimento a criança aprende uma nova habilidade. É uma transformação na vida daquela criança. É algo novo. Tudo que é novo deixa a criança insegura. E criança insegura não vai dormir bem, tá? Porque tá desregulado, esses 3 passos que a gente falou até agora. Então, uma dica que eu dou: deixa a criança praticar essa nova habilidade. Por exemplo, com 4 meses, um salto bem marcante. A criança geralmente está aprendendo a virar, mas às vezes ela ainda não sabe desvirar, ela não sabe voltar. Então, o que eu indico? Ensina a criança a voltar, tenha paciência, deixa ela praticar durante o dia. Com 6 meses, tá aprendendo a sentar. É aquela criança que acorda à noite e fica sentadinha no berço e começa a chorar. Por que ela tá chorando? Porque ela não sabe voltar. Ela precisa da ajuda da mãe. E o que a gente pode fazer aí? Oferecer oportunidade para essa criança praticar durante o dia, tá? Essas são uma das dicas que eu dou para as mães que eu acompanho, para as minhas alunas. Porém, assim, cada idade tem um salto, cada idade tem um desenvolvimento e precisa ser praticado, precisa ser oferecida oportunidade para que isso aconteça, tá? A gente não consegue impedir que eles passem por isso. E nem seria bom. Concorda? Que cada salto é um sinal, na verdade, que o teu bebê está se desenvolvendo bem, que o seu bebê está dentro da curva normal de crescimento, está dentro do esperado. Então é saudável, é bom, é algo que a gente deveria agradecer, né? Mas a gente, na maioria das vezes, entra em desespero. Hora que vê que a criança saiu de um salto e logo já vem o outro, a gente fica realmente desesperado. E tudo bem, eu sou mãe, eu entendo que isso, assim, é bem desesperador, é bem tenso. Tem crianças que vai passar por salto de desenvolvimento tranquilo, sem sinal nenhum, tá? E vai ter crianças que vão passar por um salto de forma mais intensa, mais marcante, tá? Tem bebês que a mãe fala assim: nossa, eu não percebi até hoje que meu bebê passou por um salto. Essas são as sortudas, não contem pra ninguém. Outro fato da insegurança no bebê pode ser causado pela regressão de sono. A regressão são alguns momentos que a criança parece que estava dormindo bem e de repente parece que regride no sono. Geralmente ela vem acompanhada de algum salto, tá? E isso faz com que a criança fique mais insegura. Como a gente estava dizendo, todo aprendizado para a criança é algo novo. E o novo é algo que deixa a criança assustadinha, tá? A gente tem que entender que também é difícil para eles. E só de estar perto da mãe, às vezes é o suficiente. Mas a criança não tá chorando por fome, não quer mamar, ela só quer sentir que a mãe está ali. O próprio dormir é uma separação. E para a criança, para os bebês, não existe isso, não existe ficar longe da sua mãe, do seu pai. Isso é um estado natural da criança, não é? Então, antes de oferecer já um mamar para a criança, se ela mamou recentemente, tenta acalmá-la de outra forma, acolher, dizer que você está aqui, que está tudo bem. Deixa eu pegar minha assistente. Essa é a Meg, gente, minha assistente. Escolhida pelos meus seguidores, o nome dela. Dá um tapinha no bumbum.
sabe? Com uma forma de tentar acalmar o bebê. Não deu certo, tá chorando desesperado? Não espere. Não espere, não deixe chorando a ponto de ter muito estresse, ser algo desesperador. Não esperem tanto assim, tá? Outro fato bastante intenso que ocorre nos 9 meses é a ansiedade da separação. Mas o que é isso, Estela? É aquela fase que o bebê descobre que ele e a mãe são pessoas diferentes. Como assim? Até então, para o bebê, ele sempre foi parte da mãe dele. Pensem, ele estava na barriga da mãe por 9 meses, ele sentia tudo o que ela sentia, ele se alimentava através dela e ele nasceu. Isso continuou, né? Até tem a fase da esterogestação, que eu não vou falar muito hoje, mas seria uma continuação da gravidez fora do útero. E ele continuou dependendo muito da sua mãe. Então é a mãe que alimenta, é a mãe que limpa, é a mãe que acolhe, é a mãe que acalma, que conforta quando ele está nervoso. Então, para ele e a mãe sempre foi uma pessoa só. Aí ele começa a perceber que a mãe dele sai do ambiente que ele está, do campo de visão. Isso causa um profundo desespero nele, porque ele acha que a mãe, não estando no seu campo de visão, ela deixa de existir. Nossa, aí é aquele choro inconsolável, é aquela criança que passa a recusar outros cuidadores, até o próprio pai, que sempre participou dos cuidados do bebê, ele passa a recusar. É aquela criança que começa a chorar durante a noite. Ela acorda assim, que parece que apanhou, que alguém bateu nela. De tanto que chora. É um choro assim de dor. Muitas vezes as mães até medicam, porque não sabem, realmente não sabem. Acha que é dor. Checou fralda, amamentou, mas a criança continua lá chorando desesperadamente, tá? E que fase que ocorre essa ansiedade? Entre 7 e 10 meses há um pico, o primeiro pico. E depois, mais pra frente, a gente vai ter outro pico. Mas eu considero que esse primeiro pico é o pior. Eu me lembro bem, quando meu filho era pequeno, ele estava com 10 meses. E ele começou a acordar assim, de uma em uma hora. Na época eu estava trabalhando 12 horas por dia, então assim eu ficava morta de dormir pouco, ter que acordar 8, 9, 10 vezes por noite e ainda no outro dia estar bem, trabalhar, cuidar dele. Então assim, foi uma fase bem difícil. Confesso que teve noites que eu até mediquei, dei um analgésico dele lá, pra ver se era dor. E não era, né? Depois que eu contratei uma educadora do sono, que me ajudou demais. E foi aí que, na verdade, começou minha história como educadora, né? Eu comecei a estudar mais sobre o sono, comecei a ler sobre o desenvolvimento infantil. E é, assim, extremamente fantástico. Depois que você entende que cada coisa acontece por um motivo, isso passa a ser, assim, maravilhoso, certo? E, então, assim, pra mim, a ansiedade da separação sempre foi algo que impacta. Quando a mãe chega e fala pra mim sobre seus filhos, e é bem parecido com o que eu passei, nossa, até arrepia. Porque eu sei que quanto é difícil, quanto essa mãe sofre, né? E a gente acorda de madrugada, tem a impressão que só tem a gente no mundo acordada. Aliás, nós e o bebê. E isso passa assim, parece que é uma noite, mas parece que é uma vida, certo? Então, recapitulando, os 4 itens que a gente falou até agora que podem fazer com que o seu bebê não goste de dormir. Primeiro, ritual de sono. Se você não faz a transição entre uma atividade e o sono, seja soneca, seja sono noturno. Então, comece a fazer. Repare aí se você tem feito, como você acolhe esse bebê quando ele acorda de manhã, se você
dá um bom dia animado, se você canta uma musiquinha, abre a janela, deixa o sol entrar. O sol é muito importante, gente. Eu nem ia falar muito disso, sobre os reguladores, mas o sol é um regulador do relógio biológico, um regulador do sono. Então, quando a gente toma sol pela manhã, de preferência logo quando acorda, reseta nosso reloginho biológico. Nós, os bebês, é como se tivéssemos um reloginho dentro da gente, que é o ritmo circadiano, que é um ciclo de 24 horas. Então, quando eu recebo a luz solar, eu passo através da retina. Deixa eu pegar minha assistente de novo. Então, começou a amanhecer, o sol entra pela janela, mesmo com o bebê com o olhinho fechado, a gente com o olhinho fechado. A retina do bebê detecta essa presença de luz e o cérebro entende que é dia, é hora de produzir cortisol, tá? Durante o dia nós produzimos cortisol e tá tudo bem, porque durante o dia a gente precisa ficar alerta, precisa realizar nossas atividades, tá? Porém, cortisol e melatonina não são amigos. Não são amigos de jeito nenhum. Então, e o contrário acontece, então, quando anoitece. O sol vai se pondo, o meu corpo, a retina, percebe a redução de luz solar e o cérebro entende que é hora de produzir o quê? Melatonina, que daqui a pouquinho esse bebê vai dormir. Por isso, nós queremos que à noite o ritual do sono seja mais escurinho, né? Ou se tiver luz, que seja a luz adequada, a luz ideal para o sono, que não vai prejudicar. Então, por isso que é tão importante a gente tomar sol pela manhã e também escurecer o ambiente durante a noite, por causa do nosso ritmo circadiano. Todos temos, tá? E os bebês são seres, 90% dos bebês são matutinos, são aqueles bebês que acordam cedo. Estela, eu queria que meu bebê acordasse 9 horas da manhã. Infelizmente, essa não é uma decisão sua. Essa é algo natural. Os bebês são 90% das vezes matutinos. Precisam acordar ao amanhecer e dormir ao entardecer, tá? Eles são muito regulados com a natureza. Nós é que não somos, nós é que estamos fora da regra, Vamos pensar lá atrás, antes de ter energia elétrica, nossos antepassados, eles dormiam assim que escurecia e acordavam logo que amanheciam. Por quê? Não tinha luz, não tinha essa quantidade de informações que a gente tem, telas, luzes para todo lado, e isso impacta no sono, tá? Por isso que é importante não só os bebês, mas também a gente fazer essa higiene do sono. Isso é saudável. Todos nós precisamos disso, estar com o nosso ritmo circadiano, nosso reloginho ajustado, tá? Então, recapitulando. Primeiro, como está sendo feita essa transição, essa desaceleração do bebê, tá? Então, são os rituais. Primeiro passo, rituais. Segundo passo, janela de sono. Está ideal? Está adequada? Não está sendo uma janela muito grande ou uma janela muito pequena? Terceiro passo, segurança. Meu bebê está passando por um salto de desenvolvimento, ansiedade da separação, regressão do sono, iniciou algo novo, teve alguma mudança na casa, os pais estão passando por alguma situação difícil, né? Porque os bebês podem sentir, eles acabam sentindo tudo que a mãe sente, né? Então, por exemplo, está passando por alguma dificuldade financeira, a mãe ou o pai perdeu o emprego, ou então a própria volta ao trabalho chega a ser uma ansiedade para a mãe. Então, tudo isso é válido observar e investigar,
Porque a criança estando insegura, ela também não vai gostar de dormir, tá? Então, o quarto passo agora que nós vamos falar, o desconforto. O desconforto físico, ou seja, principalmente nascimento de dente, vacinas, alguma doença, o bebê tá gripadinho. Isso também faz com que aumente o nível de cortisol. Vocês sabiam que quando a gente está com dor, nosso corpo interpreta que é algo como se você estivesse sendo atacado. Logo, ele libera mais cortisol para você ficar em estado de alerta. Então, ninguém dorme com dor. Né? Você já tentou dormir com uma dor de cabeça? Não dorme, não dorme. Se você não tomar um remédio antes de dormir, você não consegue. A mesma coisa com os bebês. Os dentes costumam judiar bastante do bebê, né? Não só necessariamente quando tá rasgando. Depois que rasgou, tudo bem, mas até rasgar, o bebê passa por bastante desconforto. Aí vale pedir ao pediatra alguma recomendação, lógico. Mas também você pode aliviar com mordedores, aqueles que podem ir para o refrigerador, porque o gelo vai ajudar a anestesiar aquele lugar, a gengiva, aquele lugar onde o dente vai rasgar. Bebês que mamam leite materno, também a mãe pode estar fazendo o picolé do leite materno. Isso costuma ajudar bastante, pela mesma coisa, pelo mesmo fator. O gelo ajuda a aliviar, né? Que mais? Vacina. Algumas das vacinas podem dar reações. Então, assim, se o bebê tiver mais chatinho, desconfortável depois da vacina, vale a pena verificar com o pediatra o que pode ser feito em questão de algum medicamento que pode ser passado, tá? E o último passo, o quinto e o último passo, que é a alta conexão. O bebê, para ele dormir, ele precisa estar conectado com os cuidadores. Lembra que eu falei lá no começo que o sono é uma separação? Então, o bebê que não está confortável, que não está conectado com o seu cuidador, ele não consegue relaxar para dormir. O sono é uma entrega, né? O sono é algo que acontece de forma natural. Então, gente, ele precisa estar conectado com o cuidador para saber que está tudo bem, que ele pode se entregar ao sono. Que quando ele acordar, o cuidador, a mãe, o pai, a babá, a avó vão estar ali, certo? Por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque é algo que muitas mães me perguntam e que pode ser mudado ajustando essas 5 etapas que nós falamos hoje, certo? Alguma das vezes é apenas um ajuste, né? Então, assim, nos meus atendimentos, às vezes eu faço um pequeno ajuste e a mãe já vê uma melhora, assim, muito, muito impactante. Então, o bebê que não fez a transição, que não faz um ritual, ou o bebê que está com a janela inadequada para a idade dele, que não está tendo sua necessidade suprida, ou o bebê que está passando por salto de desenvolvimento, ou o bebê que está com um dentinho nascendo, que está doentinho, que está resfriado, não vai dormir bem, gente. Ou o bebê apenas que não está conectado com a mãe. Teve uma mãe que eu atendi e ela trabalhava muito, gente, muito mesmo. Então o bebê ficava com a babá durante o dia e ela chegava próximo ao ritual do sono noturno do bebê, né? Então ela dava a jantinha para o bebê, depois dava o banho e fazia o ritual do sono, mamava e dormia. Porém, esse bebê ele acordava muitas vezes no primeiro bloco da noite, que geralmente é o maior. E aí eu comecei a desconfiar de insegurança, de falta de conexão com essa mãe. E sugeri que a mãe ficasse, não tem como, né, gente? Ela precisava trabalhar. Mas, nesse caso, sugeri que essa 1 hora e meia, às vezes que ela conseguia ficar com o filho dela,
que ela se planejasse para ficar esse tempo focada, integral com ele, né? Que deixasse as outras atividades, como tomar banho, a janta dela, para depois que o filho dela dormisse. E funcionou muito bem. Era só isso que essa criança precisava, era só se conectar, né? Como a mãe trabalhava o dia inteiro, ele pensava que ele ia dormir, ia acordar e a mãe não estaria mais ali. Então, apenas com uma conexão, com apego, essa criança passou a dormir melhor. E é sobre isso que eu sempre falo nos meus atendimentos. Então, se você tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo que eu posso te ajudar, tá? Se você não conseguir identificar o que está acontecendo com a criança, me procure que eu posso ajudar você, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.